Passo-te a palavra, Miguel. Ok, obrigada, João. Eu agradeço também o convite de estar aqui. É assim, obviamente que a minha experiência, como eu estava a dizer há bocadinho, resulta também um bocado da nossa necessidade, não é verdade? E a partilha que vou fazer aqui um bocadinho convosco é mais um bocadinho neste sentido da partilha, porque eu penso que muitos serão de informática. A ideia é nós transformarmos um bocadinho aquilo que fazemos em contexto de sala de aula, ok? Vou começar por partilhar convosco aqui no chat. Não tenho chat, João. Então, não. Deixa-me ver aqui. Eu também posso partilhar, deixa-me só ver, posso partilhar aqui o ecrã e os colegas entram no Mentimeter, que eu queria só fazer aqui uma brincadeira com... Deixa-me só ver aqui as configurações. Já consegues partilhar? Não, se calhar só se foi no arranque, não consigo. Mas os colegas acedem através do Mentimeter. Já estão a ver a minha partilha? Deixa-me ver. Sim, estamos a ver a tua partilha. Ok, ótimo. Então eu ponho aqui a apresentar e vocês vão respondendo. Veem o código, já conhecem a aplicação, certo? Eu acho que... Ok, a ideia é nós começarmos e perceber como é que vocês estão. Se sentem assim muito aventureiros como este senhor que aqui está, assim, este senhor ou esta senhora. Certo? Portanto, escrevem www.menti.com e depois o código que está à frente. O cansada é assim... Vamos ver se conseguimos descansar. Ok. Motivada, muito bem. Para já é o que ganha, ok, isso importa, bem. O sonolento a esta hora perdoa-se. Curiosa, ok. Curioso. Muito bem. Bem, pelo menos está o motivado aqui e o curioso, que já é uma coisa bastante positiva. Ou seja, aquilo que eu posso desde já partilhar convosco é que, de facto, quando nós dinamizamos este tipo de atividades com os alunos, muitas vezes, de facto, eles acabam por sentir exatamente a mesma coisa, motivados. Motivados são curiosos, ok? Eu vou avançar para o próximo slide. E vocês... Que gostam mais? Que tipo de histórias gostam mais? Ok, somos poucos, né? Os informáticos não devem gostar muito de drama. Ai, ai, por que será? Eu gosto de drama. Tu gostas? Ah, eu gosto. Claro, é normal. Às vezes também nos faz bem um bocadinho a alma. Até depois faz para chorar um bocadinho. É, para aliviar. É. Ok. Muito bem. Já temos aqui alguns colegas. Eu peço desculpa, não vamos poder ficar para que todos possam responder. Vocês já sabem que nestas situações é sempre mais ou menos assim, para não perdermos grande tempo, mas reparem que a aventura de facto acaba por sobressair e é isto que nós queremos muitas vezes. Porque se calhar histórias de aventura são mais comuns e se calhar é um bocadinho neste sentido que nós temos que pensar nas histórias que vamos criar à volta das nossas jogos de fuga, ou eu estou tão habituada a dizer escape rooms, desculpem, só que eu acho que isto ainda não sei bem se já está definido em português se são jogos de fuga ou não, mas
Se eu disser escape room, já sabem, é a mesma coisa. Pronto. Ok. Eu queria lhe colocar uma questão, peço desculpa. Eu queria ter participado nestas brincadeiras que fez agora connosco, mas eu não percebi onde é que eu tinha que escrever o www.menti.com e usar o código. Tem que escrever no browser. Aqui, está cá em cima, www.menti.com, escreve no browser, ou no browser ou no telemóvel, até podia ser, e depois o código que estava à frente. Okay? Mas numa página do browser que eu estou a utilizar, uma página nova. Uma página à parte, um separador à parte, sim. Ok. É porque eu tentei fazer isso e saiu-me pois não, mas tem que abrir um browser, uma à parte, um separador à parte, outro separador. Ok. Pronto. Obrigada. Miguel, eu queria só desejar um bom dia a todos e pedir desculpa só ter conseguido falar agora. Estava com problemas no meu computador. Não há problema, não tenham problemas, porque nós somos muitos, não há problema nenhum. E aqui o bate-papo está desativado, não está, Miguel? Está desativado. Eu acho que sim, estava a dizer ao João, eu pelo menos também não consigo estar. Não faz mal, querida, pronto, é só porque assim escusava ter interrompido, tinha escrito lá bom dia, assim, olha, não faz mal. Coisa. Pronto, não se preocupem, é assim, eu vou passar à frente, mesmo assim ainda faltam muitos colegas. Miguel, eu fiquei sem perceber, eu como não ouvi no princípio, não estava com som, agora já tenho, tive que reiniciar o computador, não estava com som, como estou a reparar que estão todos sem câmera, é para desativar as câmaras, é isso que está a ser gravado? Sim, porque desativar, exato, está a gravar. Eu não consegui ouvir, agora é que reparei que estão todos desativados, portanto já ativei também a minha câmera. Ok, obrigada, querida. Okay. Quer dizer, se vocês quiserem, podem deixar ativada, não há problema nenhum. Ok. Essa é uma decisão vossa. Ok, obrigada. Então é assim, vocês podem ver que de facto quase a maior parte gosta de aventura e eu acho que é sempre interessante. É óbvio que nós podemos sempre criar em redes diferentes conforme o tipo de trabalho que estamos aqui a fazer. Nós acabamos, não tenho bem ideia, mas eu acho que seremos quase todos de informática, certo? Ou das áreas mais técnicas? Não? Não? Sim. Okay. Não, eu também não sou. Sou mesmo, informática. sou mesmo aprender a fazer, como é que se fazia, que sou assim um bocadinho autodidata, mas não sou das áreas técnicas nem das... Ok. Pronto. Então, eu vou tentar ir devagarinho, mas depois, se eu tiver aí depressa ou alguma coisa, digam, está bem? Sim, obrigada. Okay, então, obrigada. Eu vou sair daqui e vou passar aqui para a apresentação, vai ser muito rápida, não... Então, comecei um bocadinho ao contrário, mas também muitos de vocês já me conhecem, né? Já nos conhecemos há algum tempo. Eu sou Miguela Fernandes, sou professora de Informática no agrupamento de escolas da Batalha e tenho colaborado com a Ampris já desde há muitos anos. Já fizemos esta atividade. Aqui o que vos traz hoje é um bocadinho perceber esta questão do escape room ou os jogos de fuga educativos. E, basicamente, o conceito, pelo menos o conceito inicial, este foi um conceito que surgiu no Japão já há muitos anos. Agora não sei precisar o tempo, mas a ideia é as pessoas estarem fechadas num espaço e depois haver um conjunto de enigmas e de questões que as pessoas pudessem sair daquele espaço, ok? Por isso é que eu estava a dizer que a ideia seria, se nós estivéssemos, se calhar, num contexto diferente, poderíamos estar fisicamente a fazer um conjunto de atividades. E depois temos que pensar nas pistas e temos que pensar nos enigmas e preparar, então, em função de um determinado tema. E aqui o tema, reparem, daí ser importante o tema que eu vou escolher, se é drama, se é aventura, etc, etc. Só que isto tudo se passa com um limite de tempo. E como vocês sabem, quando nós temos o tempo limitado, o stress, a nossa adrenalina sobe, né? E então é exatamente isso que nós temos que desafiar também depois os nossos alunos, é definir algum tempo. Outra particularidade aqui é porque isto é para um conjunto de pessoas, portanto tem que haver um trabalho de equipa. E aqui todos os participantes têm como objetivo desvendar os mistérios que estão lá na sala.
aqui a questão da aventura e o que é que nós podemos fazer. E aqui existem várias formas e várias estratégias e depois depende da nossa própria criatividade e se calhar também do nosso próprio tempo, às vezes. Temos que encontrar alguns mistérios, resolver quebra-cabeças, puzzles. Eu uso muito a questão dos puzzles, por exemplo. Codificar, colocar QRs pelo meio, alguns labirintos, alguns mapas. Isto tudo, descobrir isto tudo, imaginem, o ideal ou o inicial seria em 60 minutos, né? Mas nós, imaginem, se as nossas aulas são de 45 minutos, se calhar temos que reestruturar para aquele tempo, né? Ou então, eu também já fiz alguns que, por exemplo, coloquei lá que é 30 minutos, portanto, é um tempo definido de acordo com aquilo que nós queremos que os alunos efetivamente depois aprendam. Portanto, é importante nós termos o tempo, eles terem noção que têm o tempo. O que é que nós temos aqui então em termos de tipo de atividade? Nós temos uns que podem ser presenciais e como vocês veem aqui, por exemplo, pela imagem, isto envolve um conjunto de materiais, efetivamente o professor tem que produzir materiais, o professor ou alguém que produzir, até porque há um conjunto de empresas, já há, por exemplo, aqui em Leiria há uma empresa que dinamiza e cria este tipo de jogo, quem quiser pagar, pagam, sei lá, não sei, 40, 50 euros, e durante não sei quanto tempo tem aquele jogo disponível e podem ir à aventura e ver se conseguem resolver os enigmas que lá estão. O que é que aqui implica? Implica que nós tenhamos que ter alguns cadeados físicos mesmo, cadeados, e como vocês sabem, há vários tipos de cadeados, há os cadeados com código, há os cadeados direcionais, há os digitais, analógicos, etc, etc. E depois temos que descobrir os códigos para desbloquear aqueles cadeados e ir avançando no jogo. Outra situação que vem exatamente ao lado é nós transportarmos isto do presencial para o formato online, ok? E nós acabamos por passar ou criar a história, os alunos leem a história e depois os cadeados passam, neste exemplo que eu tenho para vos dar e que eu pessoalmente uso mais, o Google Forms, para fazer a validação dos cadeados e poder avançar. Não seguindo, eu pessoalmente não sigo exatamente aquela regra do cadeado ter que ter aquele código ou para a direita ou com direções para cima, para baixo, etc, etc, com chaves. Eu depois, no meu caso, já fiz várias adaptações e depois posso partilhar convosco e dizer-vos, mas na verdade não sigo exatamente a mesma filosofia que aqui está. Depois nós podemos adaptar conforme os nossos alunos. Depois, reparem, na questão dos recursos presenciais, este exemplo que aqui está, vocês veem que os alunos procuram no mapa e às vezes podemos usar, por exemplo, aquelas canetas, não sei se vocês se lembram, da minha altura eu lembro-me que havia aquelas canetas transparentes que nós escrevíamos e só se viam com a luz. Se calhar alguns são mais novos, poderão não se lembrar, mas nós lembramos de fazer essas brincadeiras, escrevíamos com aquelas canetas e aquilo só se via com uma determinada posição. Depois, reparem, como podem ver, há um cofre, né? E às vezes a ideia é descobrir o código para abrir aquele cofre que ali está. Okay? E eles têm que resolver estes enigmas que estão aqui. Estes, assim, exige que nós tenhamos que efetivamente imprimir materiais, comprar materiais e reutilizar. Mas até já há bundles, conjuntos de materiais destes que nós podemos comprar, que as escolas podem comprar e utilizar. Depois, nos recursos online. E aqui nos recursos online eu acho que existe um mundo de ideias. O mais comum, se calhar, é nós utilizarmos agora plataformas que eu vou partilhar aqui convosco. A plataforma, por exemplo, o Genially, que é uma plataforma que é muito fácil, está tudo feito e nós só temos que adaptar, ok? Outra situação que existe é criar sites. Um site inteiro no Google Sites ou noutro qualquer, mas colocar os enigmas e a história toda naquele site. Provavelmente exige mais tempo em termos da organização, ok?
E depois podemos fazer, e eu faço, por exemplo, pessoalmente faço muitas vezes, o que eu faço é, eu se calhar, pronto, eu chamei-lhe desde o início escape room e os miúdos estavam habituados que era escape room, mas na verdade o que eu faço é eles irem descobrindo os códigos para poder avançar em termos do formulário. Mas na prática, pelo meio, eu coloco questões diretamente relacionadas com os conteúdos, né? Portanto, eles estão a avançar e estão a descobrir coisas, mas estão relacionadas com os conteúdos. Outra técnica que também vos vou mostrar, que é muito simples, que utilizo muitas vezes, mas aqui utilizo porque também, como alguns de vocês sabem, eu sou embaixadora eTwinning e no eTwinning nós fazemos muitos projetos com colegas estrangeiros e às vezes há alguns jogos que nós fazemos online nas sessões diretamente online. E aqui utilizo e tenho alguns cenários e no PowerPoint vou colocando links, colocamos links para aqui e para lá e depois eles têm que descobrir as respostas para poder avançar, também associado a um formulário. E depois é tudo o que nós podemos procurar e fazer dentro dos puzzles. Aqui na mesma tem o Google Forms, mas também serve o Microsoft Forms. Portanto, não importa a ferramenta. Eu acho que importa é fazer aquilo que achem que os alunos vão gostar mais, que vão se sentir mais motivados e aquilo de acordo com o tempo que o professor tiver e a disponibilidade também e os recursos. Porque se calhar se estamos numa fase inicial, talvez o ideal é, olha, vamos começar pelo Genial e vamos adaptar. E depois ir mudando, ok? Isto, entretanto, porque é que aconteceu em termos da educação? Eu acho que o boom, eu não sei se vocês conhecem, eu só tenho ideia que aqui em Portugal, a primeira vez que eu ouvi falar nos escape rooms foi pela nossa colega de português, que é a Adelina Moura, e que certamente muitos de vocês conhecem, e achei que era de facto engraçado, e a Adelina tem práticas pedagógicas excelentes, e achei de facto que era muito engraçado. E porquê? Porque nós precisamos de envolver os nossos alunos, certo? Nós sabemos que os alunos vão ser desafiados a responder a alguns desafios, peço desculpa aqui a redundância, a alguns problemas, e têm que tentar em equipa, ok? Tem que tentar em equipa escapar dali. E no nosso caso, transportando isto para o digital, escapar ou conseguir abrir o código e chegar ao fim para poder receber alguma coisa. Depois, outra particularidade tem a ver com o facto de nós termos uma maior motivação e imersão na aprendizagem. E confesso que para mim eu acho que isto é mais interessante. Em vez de eles olharem para aquele formulário e fazerem um formulário normal, porque é mais um questionário, eles vão respondendo com os desafios, com as coisas que nós vamos metendo pelo meio e até a própria mudança do formulário, o aspecto, deixa de ter aquele formato que é muito sempre pesado, em formato de questionário, e estão muito mais envolvidos e mais motivados. Para além de que podem ter que investigar sobre aquilo que eles têm que depois responder. Depois, a possibilidade da aquisição de competências para resolver problemas. Porquê? Porque alguns podem até ser complexos, ou dependendo do nível, mas em equipa eles têm que tentar resolver e pensar em ideias para poder avançar, ok? E isto é muito importante e sabemos que é uma das competências hoje em dia que faz muito falta aos nossos alunos, é de facto a questão do trabalho em equipa para poderem resolver esses problemas. Porquê? Porque eles, quando vão para o mercado de trabalho, é um bocadinho isso que lhes é pedido. E no meu caso, pronto, eu não vos disse, mas os meus alunos, e muitos de vocês também, são alunos de cursos profissionais e eles têm que ir estagiar e nesta fase de estágio eles têm que se adaptar, integrar em equipas e colaborar da melhor forma. E muitas vezes isto no contexto de sala de aula é importante que se vá trabalhando este aspecto. Aí ter novamente aqui a questão do trabalho de equipa. Depois, outro aspecto importante é porque nós acabamos por ter sempre, de facto, avaliar e esta pode ser outra estratégia, né? Porque imaginem que nós definimos um escape room real, estou a dizer mais real, e que eles têm que resolver problemas. Às vezes as coisas não funcionam bem, porquê? Porque eles próprios, no fim, fazendo uma pequena reflexão, podem perceber que afinal não trabalharam muito bem a equipa, um puxava para um lado, outro puxava para o outro e a coisa não funcionou muito bem. E é um aspecto muito importante a ter em conta. Quer dizer que em termos da avaliação a questão da colaboração poderá não ter sido tão boa,
mas eles próprios terão essa capacidade de fazer essa mesma reflexão. Depois, como é que nós vamos fazer isto então? E aqui é relativamente simples. Nós temos que pegar nos conteúdos, ok, que queremos e pensar numa determinada história, um cenário, indicar uma missão, regra geral, e à volta daquele tema, criar todo um enredo. Ou seja, eu vou pensar no tema, nos conteúdos, sei lá, imaginem que eu tenho que dar IPv6, por exemplo, e eles têm que, pelo menos os conceitos básicos, têm que procurar. Portanto, eu vou arranjar um tema à volta daquilo, já sei que o meu tema a aprender é aquilo, e eles vão ter que ver como é que se retira os zeros, por exemplo, dos endereços de IPv6. Ok, toda a minha história vai ser desenvolvida à volta disso. Depois eu tenho que pensar se isto vai ser um cenário para ser desenvolvido em sala de aula ou online. E atualmente a maior parte de nós tem feito as atividades online, até porque tem-se evitado muito a questão da proximidade dos alunos, certo? E à volta de tudo isto, eu sei o que eu quero que eles aprendam, ou seja, no final deste desafio, eles têm que saber como é que vão reduzir os zeros, por exemplo, no endereço de IPv6. Eu quero que eles aprendam aquilo. Então, toda a minha história vai ser feita em função daquilo. Portanto, eu vou criar uma história à volta de, sei lá, uma empresa XPTO, entrou lá alguém e tirou qualquer coisa assim, descobriu os endereços IPs e depois é preciso resolver este problema e tal. E depois, à volta disto, eu vou colocando alguns desafios e links daqui a lá onde eles vão ter que ir procurar a informação e depois ver se aprendem ou então se, efetivamente, aquilo que eles já aprenderam se conseguem saber. E depois é criar todas as pistas e enigmas à volta desta situação. Depois é importante, quando nós definimos no online, no formulário, é relativamente simples, porque nós dizemos que tem um X tempo e até podemos colocar o tempo e aquilo fecha ao fim daquele tempo. Mas é preciso ser claro relativamente às regras. Claro que, por exemplo, se eu disser, imaginem agora no online, diz, olha, vocês têm este X tempo para fazer este escape room. E eu bem podia dizer que eles não iam trabalhar sozinhos, que aquilo era um trabalho individual. Mas quer dizer, nós sabíamos que eles podiam trocar informação entre eles, certo? Portanto, isso aí é outra história. Agora, numa situação presencial, se é claro, olha, não podem passar daqui, isto é feito aqui no bloco, não podem sair para a escola, não podem... Portanto, definir todas as instruções, procedimentos, etc, etc, os equipamentos que eles precisam, para que depois as coisas cheguem ao fim corretamente, porque às vezes se nós tivermos uma atividade destas que exija que os alunos tenham que sair na escola, por exemplo, as coisas podem não correr tão bem se não tivermos as regras muito bem definidas. Depois, no caso do online, o que é que nós temos? A ideia é que, basicamente, eu vou ter que transportar a mesma coisa, é o formato de gamificação, e, desculpem-me que isto ficou aqui, pensei que tinha apagado este slide, que é a repetição do de cima, está bem? Pronto, eu vou passar. Depois tenho aqui, então, alguns exemplos. E estes exemplos eu vou-vos mostrar e, se calhar, vou-vos dando mais ou menos uma explicação de como é que eles são feitos. Pode ser? Parece-vos bem? Eles têm eles têm os vários estilos e que vocês depois podem adotar. Não há, eu costumo dizer que não há... Aqui não há propriamente um melhor e um pior, é aquilo que nós acharmos que é mais confortável para nós, ok? Por exemplo, eu sei que os colegas gostam muito e vê-se muito no Genially e de facto é muito interessante, mas eu, por uma questão de organização e rentabilização de tempo, uso muito mais o Google Forms porque tem lá uma série de questões, portanto, e aqui tem a ver com a nossa própria estratégia de trabalho, portanto, cada um de nós poderá adotar aquilo que mais entender. Eu até vou sair daqui porque... Deixem-me só. Ok. Eu tenho o link, mas deixem-me só. Então, é assim, eu não sei se conhecem o Genially. Ok? Se não conhecem o Genially, a ideia seria vocês criarem uma conta.
Eu vou-vos dar então, vamos fazer assim, eu vou-vos dar aqui, isto é relativamente rápido, 3 minutinhos, porque eu acho que nós não continuamos sem chat, pois não? Não, continuamos. Portanto... Miguel, é só escrever num browser o Gmail e entra logo, aquilo também é fácil. Sim, sim, mas como não temos aqui colegas que não são da área, sim, tem que depois criar a conta. Eu vou sair. Isto está aqui. Okay. Procuram no Google Genially. Okay? Se tiverem todos conta, se não sei. Depois tem logo aqui Create Free Account. Ok? O Genially tem uma coisa que, quer dizer, também tem a versão, eu tenho a versão gratuita, né? Mas podem ter a versão, existem a versão paga e a versão de aluno, que podem colocar e ter mais opções. Depois de criar a conta, recebem a confirmação, eu acho que ela é imediata, e depois ficam logados. Ok? Tudo bem? Sim. Dava jeito do chat, realmente. Mas eu não sei, deve ter sido nas definições. Está aqui com algum problema, porque o chat, eu estou como administrador e ele está a funcionar. Ó João, se calhar foi nas definições da sala. Sabes, no próprio, quando arrancou nas definições da sala, pode não estar ativo. Ou seja, a partir do momento em que os convidados entram, pois, diretamente na configuração da sala. Nós vamos perguntando e os colegas, pronto, já estão habituados também, vão dizendo sim ou não e vão ativando o microfone assim, olha. Ok. Não me está a chegar a confirmação da inscrição. Não? Mas aí não entrou logo. Eu agora confesso que já tenho conta há tantos anos que me esqueci, não sei se isto precisa de ir à conta confirmar ou não. A mim não, a mim entrou logo. Eu tive que fazer diversos passos, mas acho que já consegui criar. Então, porque eu até acho que nós depois de entrarmos a primeira vez, entramos logo. Demora uns minutinhos a chegar a confirmação. Se tiverem conta do Google, conseguem aceder imediatamente. Sim, é só associar à conta do Google. Se tiverem conta do Google, mas nós esperamos só um bocadinho, ou se não veja depois nas promoções, como isto às vezes, se a conta for Google, ele pode ir para as promoções. Na conta do Google já consegui, acho. Ok. Mas no conta do Google ele não pede permissão para nada, ele entra não, entra direto. Ele associa, entra direto. Ok, eu vou fazendo devagarinho e eu vou tentar só vos mostrar. Imaginem o seguinte. Atualmente já há muitos jogos, já há vários jogos feitos. E que vocês depois até podem reutilizar de determinados colegas, ok? Então, quando nós vamos, depois de entrarmos, temos aqui a opção Create Genially, ok? E neste caso, nós temos vários tipos, estão a ver aqui a apresentação, infográficos, imagens interativas, este também é giro, por exemplo, eu, em termos de jogos às vezes também uso isto, nós podemos também usar a imagem interativa para depois fazer também a questão dos jogos. Mas tem aqui Gamification, ok? E quando escolhem Gamification, tem um mundo de opções que nós podemos utilizar. Tá?
E isto são tudo jogos que podemos utilizar. Claro que, qual é o problema? O problema é que vocês veem logo aqui esta estrelinha, certo? Portanto, esta estrelinha diz que este só vai funcionar quem tiver a versão paga. Pronto. Eu não tenho versão paga aqui, portanto, limite-me a este e os que estão aqui que não, que são livres, ok? De resto, não tenho os outros. E há aqui um conjunto de jogos que vocês podem usar. Por exemplo, eu já usei isto, eu nas minhas turmas tinha alunos RTP e eu algumas vezes utilizei este também com questões verdadeiras e falsas. Pronto, em formato de gamificação. Pronto, ok. Então vamos procurar. E se eu aqui também posso procurar, por exemplo, cá em cima, e ele vai-me dar o que é que tem relacionado com o escape room ou breakout, que também acaba por ser a mesma coisa. Pronto, tenho usado estes, vários colegas usam também este e fazem a adaptação, onde nós partimos de uma base e depois fazemos a respectiva alteração, ok? Vou novamente, olha, vou usar, não faço ideia este o que é que tem, vou usar este. Se vocês usarem este, nós depois podemos tirar e adaptar, dizemos use this template, ok? Estou a ir muito depressa ou está tudo bem por aí? Tudo bem. Está tudo bem. Tudo ok. Tudo bem. Tudo Ok, bem. quase que dava aquela música, está tudo bem. Pronto. Vai, não quero cantar porque eu sou muito mazinha a cantar. Então vamos lá. Vamos escolher um. Eu não vou escolher mais porque eu acho que já excedi o meu limite, portanto para já não posso, mas vou-vos mostrar para aqui um deste que é a mesma coisa, ok? Só está aqui alterado. Depois quando vocês fazem use this template, vão ter assim um aspecto destes. Pronto, aqui já foi alterado o jogo da matemática e tal. Ou seja, na prática, o que é que nós temos que fazer? Temos que editar, ok, cada uma das questões que aqui estão, porque vocês têm... Deixem-me só ver se ele de facto me deixa o use. Eu acho que já tinha atingido o limite. Olha, ainda deixou ótimo. Pronto, eu posso aqui alterar, certo? E modificar o texto. Ó Miguel, esse limite que te referes é o quê? O limite é porque eu já excedi aqui, por exemplo, quando estou no meu... Já, há uns quantos que são limitados, deixem-me só. Portanto, eu já tenho vários. E há um limite que nós podemos ter. Eu não sei quantos, mas eu sei que eu vou aqui uns que ele já me tinha dito que eu já estava a chegar ao limite, mas eu depois andei a limpar, a apagar alguns que eu tinha repetidos. Mas o limite de apresentações que se fazem? Okay. De jogos ou apresentações, porque eu não tenho só aqui jogos, né? Tenho aqui conteúdos. Sim. Há um limite na conta gratuita, ok? Mas há uma conta que nós podemos pagar. A escola pode ter uma conta até institucional. Na conta paga, na versão Premium, se vocês forem à versão Premium, pronto, até podemos até a esta versão aluno, mas pronto, como não me parece eticamente correto, acabei por não registar. Mas a conta profissional até nem é muito cara, reparem. É 5 euros por mês. A questão é que esta conta, 5 euros por mês, depois mais 5 contas para o Padlet, mais 5 euros para aqui, quer dizer, depois estamos a comprar um conjunto de contas. Pronto, eu pessoalmente não tenho, ok? Mas se vocês quiserem podem comprar, porque de facto há colegas que já compraram que acham que é muito giro. Pronto, compensa. Ok? Portanto, isto, se vocês tiverem vários, atinge um limite. E eu confesso que agora não sei qual é o limite, mas eu sei que devo estar res-vés. Pronto. Ok, então agora reparem, eu tenho aqui, eu vou só substituir. Certo? Posso mudar também depois as imagens de fundo se quiser, personalizar, alterar.
tudo isto que aqui estão são objetos, vocês estão a ver. Portanto, eu posso alterar aqui tudo isto conforme quiser, estes objetos. O que é que acontece? Nos objetos, se vocês não conseguirem apagar, eu penso que vocês conseguem ver bem. Quer dizer, pelo menos tem aqui este cadeadozinho em cima de cada objeto. Às vezes podemos não conseguir porque ele está bloqueado. E é uma questão de ver se está bloqueado ou não. Por exemplo, imaginem que eu queria apagar este set. E apaguei. É por apagar na mesma, apesar de ele estar bloqueado. Enfim, não sei porquê. Mas ele deixa de desbloquear ao clicar em cima do cadeado? Eu sei. Eu só vos queria mostrar isso. Pois. Que é assim, vocês, se ele estiver bloqueado, têm que ter atenção efetivamente a estas opções, as animações que aqui estão. Ok? Pronto. Portanto, é uma questão de se acontecer alguma coisa de estranho que não consigam, é porque está aqui block, unblock, e depois não consigo mexer. Às vezes é importante quando nós temos objetos sobrepostos para bloquear diretamente no sítio. Ok, agora reparem. O que é que eu tenho? No diapositivo a seguir, eu tenho as instruções. Portanto, eu posso criar o meu enredo. Certo? E à volta do meu enredo, eu posso depois ir buscar algumas histórias. Eu aqui não vos quero confundir, está bem? Mas eu vou simultaneamente vos mostrar outras possibilidades que eu já utilizei e que para criar histórias. E aqui a história é pequenina, mas às vezes nós podemos querer criar uma história e não temos propriamente ideias, ou não sei que história criar. Eu costumo usar um site que cria um bocado de histórias em... Deixem-me só ver aqui. Eu tinha aqui um modelo. Ok. Por exemplo, esta história foi traduzida, ok? E o que é que acontece? Eu uso muito algumas vezes. O que é que este site faz? Eu quero uma história aqui, desculpem. Eu quero uma história para criar aqui, uma história pequenina, alguma coisa para criar aqui, não estou inspirada. Ou aqui ou no outro lado qualquer. Né? Eu posso vir aqui a este site. Por acaso é pena nós não termos aqui o chat. Pronto, mas eu depois disponibilizo, eu depois no fim crio um bit.ly short, vocês copiam e ficam com isto já, está bem? Pronto. E o que é que eu faço? Neste site, ele ajuda-me a criar histórias, ok? Portanto, eu posso criar name after the protagonist, ok? Pode ser a história, pode ser o nome, ou um nome qualquer. Name after the weather, com o weather, ok, vou escolher a cena. Launching, emotional, conflitos, violência, financeiro. Financeiro, emocional, vamos para o emocional. Pronto. Happy, sad, happy. Ok, e agora pomos aqui os nomes. Okay. Eu aqui também posso pôr que ele sugira os nomes. Ele pode sugerir tudo. Escuso estar aqui. Eat my shorts. Eat my shorts não é assim muito, mas está bem, ok. Eu vou pôr tudo automático para não estarmos aqui a perder grande tempo. Depois podem ter aqui adjetivos e tal. Pronto. E esta é daquelas compridas, já nem me lembrava. Ok. Pronto, vou poupar aqui tudo automático, suggestions, tal. Pronto, e depois o que é que nós fazemos? Ele gera uma história.
esta até é das compridas. Vocês há de ver que esta que eu tenho aqui não é a opção que eu costumo usar. Mas estou a ver, Joana has. Claro, eu pego nesta história e depois vou ao nosso famoso Google Tradutor. Eu uso muito o DeepL. Vou ao DeepL e traduzo esta história e tenho uma espécie de enredo e depois faço a adaptação. Ok? Se eu quiser uma história, meter ali as coisas pelo meio. Portanto, esta é uma das ferramentas que pode ser que é possível vocês utilizarem, ok? Porque convém que nós conseguimos, se muda um bocadinho a história, né? Porque aqui não... Portanto, eu aqui colocaria a história que tinha, imagina, tal, vou fazer de conta que isto é português, certo? E tinha aqui o desafio para os miúdos. Portanto, rapidamente conseguiam ter aqui a história. Ok, próximo diapositivo. Pronto, e aqui não se esqueçam é que vocês podem também mudar o fundo e tirar as coisas. Podem personalizar, clicando nos objetos podem personalizar. Né? Pessoalmente não mudei aqui nada, mas depois vindo aqui a estas opções às imagens, nós podemos alterar e adicionar componentes. Mas é assim, como nós não temos propriamente tempo, eu vou só vos mostrar aquilo que aqui está em termos de informação para perceberem como é que podem depois personalizar, está bem? Pronto. Depois nós temos as personagens e aqui normalmente também podemos colocar personagens ou então que são aquelas pessoas que vão responder ao desafio, portanto alterar, podemos alterar aqui, ok? As respectivas missões que nós temos que completar, 1, 2, 3, 4, ou seja, é sequencial. E agora, o que é que vem nas missões? E não se esqueçam, também podem mudar aqui e colocar esta missão. Imaginem que eu aqui poderia colocar outra. Na primeira fazer cálculos, esta a seguir tem que ler, a seguir tem que responder a alguma coisa relacionada com bola. Enfim, podemos aqui alterar todas estas imagens, indo aqui, selecionando as imagens e substituindo pelos recursos que aqui estão. Ok? Pronto. Agora, as questões. Reparem, as questões que aqui estão são os desafios. O que é importante nós aqui termos em conta? Portanto, os alunos tinham isto, tinham que descobrir qual era o valor que multiplicava. E eu posso mudar isto. Claro que este tipo de questão aqui é muito associado a este desafio, né? Mas eu posso mudar isto para outro tipo de desafio que eu queira. Pronto, o próximo é mais ou menos um enigma na mesma, de acordo com isto, tal. Portanto, neste exemplo, tem estas questões, ok? Depois chegou ao fim. E depois reparem o que é que ele diz assim. Parabéns, chegou ao fim. E depois diz, lembra-te dos resultados desta operação, ok? Pronto, eu agora vou só mudar-vos para o outro, da matemática gira, que está mais, eu sei que é mais fácil, porque não sei se alguns colegas terão mais dificuldades. Pronto, reparem o que aconteceu aqui neste. Aqui foi alterado. Fizemos a senhora Contas, o senhor Livre, a senhora Bolas. Isto até acho que foi uma colega nossa do primeiro ciclo. Fez. Pronto, os desafios, adaptou aqui os cálculos. Penso que não fiz grande mudança, porque efetivamente fazia sentido. Qual o sinal que falta? Parabéns, memoriza o resultado desta operação, porque vais precisar dele mais tarde. Ok? Portanto, eles precisavam de guardar o resultado desta operação. 14 menos 7 é o quê? É 7. Portanto, vamos guardar. Estão a ver? Portanto, os miúdos sabem que no final têm que guardar este número. Se eles errarem nestas questões, vêm para aqui. Ok? Depois, o próximo desafio. Observa as imagens. Ok, eles observam as imagens, há aqui uns textos e tal. Vêm, observam a imagem e depois vão surgir questões. Quantos livros verdes há? Certo? Reparem que se eles não estiverem atentos quando estão a fazer o jogo, o que é que vai acontecer? Podem estar distraídos e nem ligam o verde. E, aliás, a maior parte das vezes é isso que acontece. Porquê? Porque eles passaram e depois não têm ideia. Ok? Portanto, quantos livros verdes há? Ok. Portanto, eles vão colocar, há 3 livros verdes. Muito bem.
Responde. Depois avançam. Quantos livros de matemática há? Vocês lembram-se quantos livros de matemática havia? 4. 4. Ok. Não. Pronto. Não, muitas vezes nós não nos lembramos, certo? Pronto. Depois, próxima. Quantos livros tinham o símbolo aqui da conchinha? Claro que é outro desafio, né? Depois, parabéns, chegou ao fim. E reparem, e nós tínhamos passado aqui pelos livros e e não tínhamos visto, ou seja, livros de matemática havia quantos? 1, 2, 3, 4, ok. Estava alguém muito atento. Depois aqui havia 3. Portanto, estou a ver, as questões surgem assim. E depois aqui é só alterarmos, porque já foi alterado para português. O próximo desafio. Que horas são? Ok? Ok, olhamos aqui para o relógio, são 8h20. Muito bem. E no próximo desafio, o que é que ele tem? Tem que abrir aquele 8h20, isto para avançar no jogo, tem que abrir ali aquilo. Tá? Deixem-me só aqui fazer o seguinte, porque alguns, eu sei que alguns já viram isto em tempo real, mas outros poderão não ter visto. Portanto, reparem, isto é o jogo em si. Até as indicações. Vocês partilham este link com os alunos. A senhora Contas, imaginas, estão a ver, imaginas que estou tal, sou o senhor Livros. Ok. Próximo. Vou para o primeiro desafio. E depois tenho que responder aqui. Né? Pronto. Eu respondo aqui. Passei. Ok, e agora o que é que nós temos aqui? O próximo desafio. Se é o mais, vou pôr o mais. Resposta errada. Isto é só para vos dar uma noção para quem, principalmente para quem nunca tinha visto como é que isto ficava. Ok, é o menos. Muito bem. E aqui, qual é o número? Eu vou pôr aqui o 5. Está errada novamente. Reparem. Só que isto já está tudo feito. O jogo já tem isto tudo. Lá que eu estou a ver com um bocadinho de delay. Ok. Então está bastante delay. Ok. Se puderes repetir mais devagarinho um bocadinho, por favor. Ok, obrigada, João. Mas como a Miguela vai falando, dá para acompanhar, acho eu. Ok. Então, reparem, eu tenho aqui o desafio, vou colocar aqui. Ok, parabéns. E diz-me assim, memoriza o resultado desta subtração. Portanto, no fim, reparem, o que é que houve aqui? Pelo meio do jogo, os alunos foram aprendendo conceitos, foram fazendo determinadas questões. E só depois de responderem, por exemplo, a 4 questões, é que nós temos esta chave, este código, que é importante, que eles vão precisar dele mais à frente. Ou seja, a professora aqui pelo meio até podia colocar mais perguntas destas. Tá? Pronto. Portanto, eles fazem este cálculo, registram num papel. E nós até, às vezes, podemos lhes dar um papelinho onde eles guardam estes números, que é para ficarem com... e quando é em loco no sítio, até é mais interessante eles irem registando e depois podem colocar no cadeado final. Vamos avançar. Está bem. Acabei por não. Ok. Vou para o início. E agora vou para o próximo desafio. Ok? E era aquele que nós estávamos a ver agora. Tá? Conseguiram, principalmente para os colegas que se calhar não tinham percebido a dinâmica, conseguem perceber esta dinâmica, esta organização? Ou seja, o jogo... Sim. Sim. Ok, ótimo. Pronto. Sim. Então eu não vou avançar aqui mais, está bem? Para nós depois podermos explorar os outros. Então reparem, o que é que acontece? Eles, quando nós estávamos aqui nas horas, estas horas são importantes para eles perceberem qual é o cacifo que vão abrir, certo? Mas isto já está aqui automático, não se esqueçam que isto estava tudo em inglês, foi só colocar aqui e substituir. Portanto, em inglês... Desculpe, e quando clicam no cacifo correto, eles podem interactuar, obviamente, com o programa e clicar
no cacifo certo e dar-lhe o certo ou errado, é isso, não é? Sim, exato, é isso, porque aqui nós, é isso que vai acontecer. No aqui eles fundo é explicavam. um PowerPoint automatizado, não é? É como nós, os antigos, se calhar alguns de vocês chegaram a fazer, eu lembro-me de ter feito para os meus alunos do CEF aqui há uns anos, lembro-me de fazer isto mais ou menos em formato PowerPoint. Exatamente. Lembram-se? Exato, é isso. É mais trabalho em PowerPoint, tens de fazer mais slides. Sim, porque aqui agora nós só mudamos, vamos lá e mudamos, reutilizamos, porque se for para estar a mudar tudo novamente, perdemos mais tempo, né? Claro, por isso é que eu faço a adaptação e não faço, tirando aos contextos, não faço grandes mudanças. Claro. Ok, obrigada. Pronto, e depois ele abre o cacifo e aqui tem novamente o quê? As próximas perguntas, ok? Escolhe a bola correta, ok. Depois aqui a professora substitui a opção 1, a opção 2, conforme a sequência. Qual é que falta aqui, né? Isto é um padrão e eles têm que descobrir qual é o padrão. Pronto, isto foi adaptado de acordo com os conteúdos que têm que dar a estudo do meio, né? Pronto, e aqui a mesma coisa. E depois, quando chega novamente o fim, estão a ver? Tudo certo. O número deste desafio é o 0. Memorizam. E então eles têm que guardar novamente o 0. Ok, ótimo. Têm que guardar novamente o 0. Pronto. Agora, isto era para a resposta errada e se vocês repararem, a resposta errada é sempre a mesma. Quando vai para a resposta errada, nós temos isto gravado. Né? Vai sempre o mesmo género de resposta. Depois liga o projetor, ok? Quando eles estão ali, depois ligam o projetor no modo do jogo e o projetor, reparem, o que é que começa aqui a fazer o projetor? A colocar as questões que nós temos. Mas eu aqui poderia colocar outro tipo de questões. Imaginem que eu, sei lá, colocava uma questão qualquer e adaptava, certo? O que é que vocês têm que ter que é importante ter? É ter a questão da interatividade que vocês vão dar às páginas, porque aqui vai para a próxima página, né? Deixem-me só ver aqui. Esta é para a próxima página, não. Porque ele tem que... Uma pergunta. Diz. Quando estavas a dizer eles têm que guardar o resultado, sim. É memorizar ou eles podem tomar nota? Eles podem tomar nota, e assim, até há... Deixa-me fazer a pergunta ainda melhor. Que materiais é que normalmente é suposto os meus levarem para esta atividade? É assim, neste tipo de atividade, por exemplo, neste aqui, foi muito usado para fazer agora online no confinamento. Aliás, eu acho que isto ganhou, porquê? Porque os miúdos iam fazendo o jogo e tomavam nota no papel. Estão a ver? No caso dos meus, fisicamente, se nós prepararmos isto fisicamente, se calhar arranjávamos uma folhinha onde eles têm que ter o registro das várias fases. Se calhar poria cadeado 1, cadeado 2, ok? Porque deixem-me só aqui vos mostrar uma coisa, já um bocadinho respondendo aí à tua questão. Por exemplo, normalmente isto foi feito, é um documento de suporte feito também para um escape room, onde nós tínhamos 12 equipas, ok? E, por exemplo, se nós fizermos jogos destes mais complexos, até para nós, é importante nós termos depois as respostas. Estão a ver? Que eu tinha aqui, por exemplo, o desafio 1, isto foi no âmbito, isto até foi para professores. Eu tinha aqui os cadeados todos, não fosse por um motivo qualquer, naquela altura não me lembrar qual era o cadeado e era preciso ajudar e avançar. Estão a ver? Portanto, aqui, sei lá, aqui tem a ver com a folha, uma estratégia, o outro documento que nós podemos ter e que eu partilhei aqui convosco, que até posso partilhar depois no fim, eu dou-vos que que eu costumo ter, é aqui, onde depois também vou colocar a onda, os desafios e as chaves à frente, para nós. Né? Porque, sei lá, nós fazemos isto, mas depois às tantas acabamos por nos esquecer quais são as chaves e quais são as coisas. Ok? Agora, online, eles tomam nota como entenderem. Não há propriamente nada de... Não lhes dei, no meu caso, ok? Não lhes dei nenhum papel, nem dei nada complementar. Eles tinham que avançar.
Obrigado. Eu queria colocar uma questão. Sim. Esta passagem de slide para slide tem um temporizador ou não? Aqui não porque eles fazem a gestão do tempo com eles. Ok? Ok. Então, cada um deles tem a possibilidade, ou cada equipa tem a possibilidade de ir avançando, é isso? Sim, o tempo, sim, porque podem ser mais rápidos uns do que outros. Portanto, eles gerem o tempo. Imaginem, vamos pensar no seguinte, nós agora, claro que nós agora tivemos quase todos em casa, né? E agora estamos já em sala de aula. Se nós definíssemos isto para ser feito em tempo normal, em tempo de sala de aula, podíamos dizer assim, olha, vocês têm, sei lá, 1/4 de hora para concluir esta atividade. Ok, 1/4 de hora, estamos a pô-los sob pressão e o que é que eu pessoalmente costumo fazer? Eu uso uma ferramenta que é o stopwatch, que é ponham o cronómetro e está ali o tempo. E quando chega ao fim aquilo toca, né? Mas na realidade este aqui não tem propriamente tempo, os miúdos fazem ao seu ritmo. E muitos colegas utilizaram, se vocês forem a alguns grupos, alguns colegas até partilharam, muitos colegas utilizaram para atividades assíncronas, ok? Em vez de, porque sabíamos que era uma forma dos miúdos poderem responder, porquê? Porque este tem o tal formato da questão da gamificação, que é importante. Agora, se transportarem para a sala de aula, podem eventualmente definir um tempo. Embora confesso que eu não sei se ele tem aqui a possibilidade de ter tempo, mas a conta gratuita tem algumas limitações relativamente às outras, né? Pronto. Depois, reparem, quando chega ao fim... Bom, Miguel, só, se me permites. Diz. Só aqui uma questão. Há pouquinho mostraste aí que, por exemplo, quando eu respondo aqui uma determinada questão, ele aponta-me para um slide se está errado, ou se está certo ou se está errado. Como é que, tu mostraste aí como é que era, mas eu não apanhei. Vocês têm que ir aqui à interação e às vezes têm que ver se é no botão. Vocês veem bem, eu vou tentar fazer zoom, controle zoom. Sim, eu consigo ver. Ok, eu já não posso dizer o mesmo, mas está bem. Quando nós temos aqui, por acaso este não sei onde é que está, a interação, temos que ver se ele dá uma dica. A dica é aquela que a colega tinha colocado quando nós colocamos uma dica em termos do texto, ou vai para a próxima página, vocês veem aqui, certo? Em termos ou então aqui no texto, porque isto nós alteramos a interação, ele pode ir... Estão a ver até aqui, Tooltip, Windows, Go to Page, né? No mesmo sítio. E ele vai para a página que eu quero. Ou seja, deixem-me só ver, ele aqui está aí para onde? Ele está aí para esta, que é errada. Ok? Esse é um aspecto importante. E reparem, isto é importante para o professor, porquê? Porque isto já está feito, certo? Nós quando formos colocar, se não queremos ter mais trabalho, vamos ter que colocar a resposta correta no sítio que está correto, que vai avançar. Estão a perceber a ideia? É que eu no outro dia estive tentado a trabalhar nisto, por causa aí de um projeto, uma outra formação que eu tentado a fazer, que é da Sala do Futuro, e optei por fazer uma atividade aqui. Só que quando eu fui buscar, portanto, a apresentação que o GNL tinha, aquilo até era para fazer uma série de perguntas, aquele que tem umas setinhas, que aponta para um alvo, que deves conhecer, só que aquilo tem para lá salvar para 10 perguntas. E eu não queria as 10, eu queria só 3 ou 4. E depois, quando eu não fui buscar os acetatos todos, as coisas todas, fui buscar só algumas. Depois aquilo não me apontava bem para o sítio certo e eu fiquei ali, pá, mas por que é que isto não dá? Não, vocês têm que ter cuidado exatamente aqui. Eu vou-vos mostrar este e posso-vos mostrar outros só de espreitar. É assim, quando nós temos o objeto tem a interação, ok? E a interação é que nós vamos definir para onde queremos que ela vá. Porque eu tenho que definir que está errado. Por exemplo, este aqui tem sempre diferentes, mas eu até podia ter só um a dizer que estava errado. Eu gosto, por exemplo, pessoalmente eu gosto de variar os errados. Às vezes ponho um boneco ou altero ou uma coisa qualquer. É para não ser sempre o mesmo. Mas aqui vamos ver, ok? Vamos ver. Posso intervir?
Sim, sim, sim. Eu tive o mesmo problema que o colega teve no meu primeiro Geniali e efetivamente tinha lá mais slides do que aqueles que eu precisava. E também depois consegui andar a explorar um bocadinho e tinha lá um olhinho, eu fechei o olhinho e ocultei-o. E portanto aproveitei o remanescente e bastou-me ocultar e não tive que mexer mais nada para não mexer com o funcionamento das interligações que estavam feitas. Faço-me entender. E o Raida. Ok, já percebi. E consegui controlar, exato, consegui controlar a situação. Exatamente, pronto, mas isto é assim, quando não sabe ver assim, eu era o meu primeiro. Mas já agora, deixa-me só perguntar uma coisa. Ele estando oculto não aparece, mas por exemplo, se calhou foi não ter nenhuma que fosse direcionado para lá. Porque senão ele não ia mostrar. É importante que vocês percebam aqui, é assim, isto era como se nós estivéssemos a fazer um PowerPoint. Sim, quando nós temos 3 opções, 3 ou às vezes há mais, o que é muito importante vocês terem em conta? Pelo menos eu quero que fiquem com essa ideia, ou pelo menos os colegas que têm o botão de interatividade. E o botão de interatividade é que vai vos dizer para onde é que ele vai. Portanto, aqui é importante nós podermos mexer nisto, se eu não quero que ele vá para aqui ou quero adicionar mais. Imaginem que eu quero adicionar mais perguntas, certo? Eu duplico isto, eu posso duplicar isto e colocar mais perguntas, não é? Sim, sim. E imaginem, ele depois, alguns até podem ser espertos, pensam assim, isto pelos vistos é sempre no mesmo sítio que está correto, não é? Pronto, se nós também há miúdos destes, não se esqueçam. Ou seja, se eu usar sempre este modelo e se eu nunca alterar o local do correto e errado, está bem. Sim. Eles já vão fixar que é naquela que está sempre certo. Claro. Eu posso vos dizer porque aconteceu-me isso num outro mais simples dos verdadeiros e falsos. E eu usava com uma miúda de RTP e depois eu não tinha mudado e aquilo era intuitivo que era sempre no mesmo sítio. Temos que mudar a ordem. Portanto, se este é o certo, a próxima vez eu mudo daqui para aqui. E ela, também existe neste caso, aquilo que estávamos é isso que estás a fazer agora, podemos estar a alterar a ordem. No caso de querermos estar a acrescentar mais opções, nós temos que ver que há um objeto que nos está a enviar para a resposta positiva e há outros que nos estão a enviar para a resposta negativa. Se eu quero acrescentar uma opção que é negativa, vou copiar o objeto negativo e altero. Exato. Se for uma certa, vou copiar o certo. Exato. Duplicamos. Usamos aquilo que nós queremos. Copiamos e colar. Ok? Eu aquele modelo que utilizei do Geniali, portanto, ele tinha 6 provas, entre aspas, não é? Ou 6 desafios e tínhamos que voltar sempre à página inicial, pronto. E então acabou por ser mais fácil. Quando está o conteúdo todo encadeado, aí a coisa pode resultar menos bem, não é? Podemos ter mais dificuldades pelo meio, do que eu percebi. Neste caso, como eu tinha que voltar sempre ao inicial, facilitou um bocadinho aquela situação do RAID, não é? Não avariou ali o sistema. Não correu bem, por acaso. Não foi fácil, mas correu bem no final. Até já. Olha, obrigada pelas vossas partilhas, que é sempre importante e acabam por ser úteis depois em termos de experiência, porque assim já sabemos o que fazer ou o que não fazer, está bem? É assim, eu não vos queria só mostrar aqui o Geniali, portanto, eu aqui acho que já deu para perceber mais ou menos a dinâmica. Quero também vos mostrar aqui, por exemplo, neste diapositivo, ele mostra no fim e os miúdos depois têm que colocar o código final. Quando tem o código final e quando vocês verificarem, e isto aqui é importante, quando vocês verificarem que há uma chavinha, vocês conseguem ver aqui ao lado a chavinha? Não sei se conseguem ver, que eu se estivesse no vosso lugar se calhar não conseguia ver, mas também não sei se consigo fazer aqui mais zoom. Sim, dá para ver. Dá para ver. Nesta chavinha, esta chavinha é importante porque é a chavinha que vai ter o código. Estão a ver? Aquele código que vai dar acesso para desbloquear isto no fim, para lhe dar estes parabéns. Tá? Portanto, eu defino a chavinha, mudo o código. Imaginem que eu tinha alterado os códigos à frente em vez dos números que nós registámos o primeiro. Por acaso este eu acho que até está a ver, porque ele diz para memorizar o 0 primeiro que o 9, já não me lembro.
Mas aqui é que eu tenho a password, e se eu quiser mudar, sei lá, para azul o estilo, o fundo para outra cor, também posso mudar, ok? Pronto. E aqui faço a alteração. Eu posso alterar a password que quero. Ok? Vocês podem definir vocês aqui a password. Por exemplo, até podia pôr aqui um endereço de IPv4, um endereço qualquer, e eles tinham que manter ali. Depois, quando eles chegam ao fim, no formato do jogo, e eu aqui tinha que avançar para vocês verem o fim, né? Porque não... Quando eu chego ao fim, ele aparece-lhes esta interface, eles digitam o código, e se estiver bem, avança. Se estiver mal, dá errado. Se estiver bem, ele leva para o próximo, para o passo final. Estão a ver? E depois no passo final ele faz isto. Por exemplo, eu tenho alunos, como eu vos estava a dizer, tinha uma aluna RTP, no final o que é que eu queria? Muitas vezes, como não tinha, ela podiam não fazer, né? Então tinham que colocar no Moodle, por exemplo, enviavam um print screen do certificado do budget e ficavam contentes porque ela colecionava ali e guardava os budgets. Portanto, tinham o budget da medalha de ninja. Okay? E assim tinham realmente, efetivamente, a prova de que eles tinham feito, ou tinha feito o resultado, e para além de que eles depois ficavam contentes, tinham ganho uma medalha. Pronto. Perceberam aqui mais ou menos a filosofia? É adaptar. E dentro do adaptar vocês têm vários, como eu vos disse, há vários. Há um que é de Enigma, que o funcionamento é muito semelhante. Deixa-me só ver aqui. Eu tirei este ontem, uma colega tive, já não sei onde é que encontrei. Encontrei alguém que tinha partilhado, é de inglês, não faço ideia o que é que está aqui. Mas eu também me parece que este até nem é dos gratuitos. Mas vejam, este, por exemplo, que a filosofia é a mesma, mas aqui tem questões de texto. Ok? Isto tem aqui o mistério, a história. Depois aqui os embaixadores que estão presos. Depois a questão do mapa, o enredo. Aqui as perguntas que surgem aqui. Depois tem as caixinhas com a missão e tal. E ele avança na missão 1, missão 2. E tem aqui as missões. Portanto, dá para perceberem. A password tem de ser sempre numérica. No fim, para resolver o enigma, tem de ser sempre um número. Eu penso que não. Eu, por acaso, tenho posto não um número, mas eu penso que não. Pode ser uma qualquer. Não é preciso ser número, pode ser texto. Não, porque assim pode ser. Eu por acaso mesmo sendo os IPs também são um número. Mas penso que não. Aquilo é uma coisa que nós pusemos, certo? Estava aqui algum colega a dizer, peço desculpa que eu não vos consigo ver, não sei o que é que está a falar, mas pode ser caracteres, não pode? Então. Eu acho que sim, tem que ser no máximo 20. Pois. Nós também não tinham ultrapassado, pois nem sequer sabia se tinham, mas faz sentido haver um máximo, pronto. Reparem, aqui são perguntas, ou seja, está aqui a pergunta e aqui está o texto. Portanto, a filosofia é sempre a mesma, tem aqui os vários desafios, ok? Chega ao fim, tem a chave, estou a ver a chave novamente, e aqui a chave final era esta. Tá? Claro que eu depois, aqui na chave final, ele aparece-me com este código. Portanto, é uma questão de eu alterar e personalizar. Portanto, acho que... Deixem-me só então passar para o próximo. Porque senão, daqui a bocadinho... João, eu não sei se é habitual que se faça o intervalo ou não de 5 minutos. Sim, ia-te dizer isso, que provavelmente, como agora estávamos vais mudar de aplicação, provavelmente era melhor pararmos aí fazermos um intervalozinho, tu também descansas, os colegas também descansam e eu paro esta gravação para começar uma nova. Ok, está bem, João. É só que envia-me um mail com o teu contacto, por favor. Com o meu? Sim, com o contacto telefónico que eu precisava falar contigo. Está bem, ok. Sim, pronto. Vamos então fazer aqui uma pausa, 5, 10 minutos, quanto é que te parece? Para mim, sei lá, pode ser 5, 10 minutos, não sei. 10 minutos. 10 então. Minutinhos, se calhar é melhor, porque se os colegas tiverem, deixem-me só, se calhar é melhor. Retomamos daqui a 10 minutos. Ok. Não é que é o mesmo. 5 para as 11. Tá bom. Até já, então. Mas mantemos aqui na ligação, certo? Não é preciso sair nem voltar a entrar. É a mesma ligação. Sim. Mas podíamos